Vamos lá, focar a aula de hoje em injeção eletrônica, sistema do Golf 1.8 IE. Teremos a aula final deste tema, deste curso do Golf. E, por coincidência, é a última aula do ano, o MEC. Tema, atuadores, parte 2. E teremos abordar a segunda parte dos atuadores. Como já sabem, né? É uma linha que tem poucos atuadores também, né? Não tem assim tantos e tantos componentes, né? Mas é importante entender quem é quem, como funciona, como que testa também os atuadores desse Golf. Vamos lá. Já falamos do injetor, canister e aquecimento do coletor na aula passada. Lembram? Desse Golf 1.895, ó, abordei o tema do bico injetor, é um bico só, ok? Canister, o sistema de controle evaporativo dos gases do tanque, afinal de contas é um Golf a gasolina. E uma coisa que poucos carros têm, aquecimento do coletor. O aquecimento elétrico, são poucos carros que tem, pessoal, muito poucos. Tá? Além do Golf, nós temos esse aquecimento no coletor, ó, na linha Monza, Cadete, Ipanema, EFI, um bico só, também tem um aquecimento elétrico nesses carros, tá? E algum outro carro importado. A maioria dos carros usa o que para aquecer o coletor de admissão quando o carro é monoponto, é um bico só? Circulação do líquido de arrefecimento, né? Então a circulação de água de aquecimento do motor pelo próprio coletor de admissão. E essa importância de estar aquecido o coletor, pessoal, é basicamente para os carros monoponto. Os carros multiponto não têm essa necessidade. Podem ver. Querem um exemplo clássico? Ó? Deixa eu pensar aqui. Ó. Fácil. Linha Volkswagen, motor AP, 1.6, 1.8, 2.0. Quando ele tem, né, carburador ou um injetor só, né, o sistema CFI, um bico só, ele tem a circulação de água no coletor de admissão. Podem ver. Na junta de admissão do coletor ao cabeçote, tem um anel de borracha de vedação. Lembram disso? Então, quando é carburador ou monoponto, um bico só, você tem a circulação de água do cabeçote para o coletor de admissão. Concordam? Quando esse mesmo motor AP, ele é MI, ou seja, já é multiponto, os bicos já estão lá, ó, praticamente no cabeçote, ele é seco, não tem circulação de água por ele. Por quê, pessoal? Quando o carro é multiponto, tá? É para injetar o combustível quase que na câmera. É fora ainda, é uma injeção indireta, né? Mas é quase que na câmera de combustão. Então, no coletor de admissão, passa o quê? Então, somente ar, só oxigênio e nitrogênio, só o ar. Não passa nada de combustível. Agora, quando o carro é monoponto, né, como o Golf aqui, como tantos outros carros um bico só, ou mesmo os carros carburados, por que o carburado também? Claro, né, o carburador vai estar ali em cima do coletor, né, depois que eu distribuir. Então, é o chamado coletor úmido. Todos esses carros precisam de aquecimento no coletor. Seja ele elétrico, como o do Golf, seja ele pelo próprio sistema de arrefecimento. Belezinha? Parece uma coisa simples, né? Mas olha a importância de um aquecimento do coletor de admissão. Tá? Aula de hoje, aula 6 do Golf 1.6 IE. Vamos falar sobre o atuador de marcha lenta e o sisteminha de ignição deste carro. Então vamos lá, começar a nossa diagramação inicial do Golf 1.6 IE. No centro, a central ECU MA123, sensores que já abordamos, rotação em PMS, né? Até o fase, né? Tá junto no distribuidor, temperatura do motor, VSS, lambda, temperatura do ar e o posição de borboleta. Atuadores, eletroinjetor, é só um. Atuador de lenta e ignição, veremos hoje. Canister,
aquecimento do coletor, bomba elétrica de combustível e o sistema imobilizador e o conector de diagnose. Telinha de introdução para vocês. Para fecharmos o ano letivo, o MEC, e última aula do Golf, veremos os detalhes do atuador de marcha lenta e o sistema de ignição. Então vamos a ele, né? Vamos ao Golf 1.8 IE, o famoso Golf alemão, né? Esse é o Golf 1.8 IE. Lembrem-se que na época também tinha o Golf mexicano, era o 2.0 GLX, tá? Que vinha do México, tá? Detalhes. O controle do atuador de marcha lenta, efetuado pela ECU, é diretamente em cima de um came do eixo da borboleta aceleradora. Assim, é muito importante o indicador de borboleta fechada ou aberta para a ECU. Então, pessoal, o atuador de marcha lenta, ele empurra um came da borboleta. Claro, o eixo do corpo da borboleta tem a mola de retorno, tem tudo, tá? Mas ele não descansa num parafuso. Isso que é interessante, tá? Não tem um parafuso de regulagem, um batente da borboleta, é o atuador. O batente da borboleta é em cima do atuador, tá? E essa alavanca, esse came do atuador, ele é empurrado pelo atuador. Claro, quando o condutor pisa no acelerador, vai ficar longe um do outro, né? O came vai se movimentar e o atuador fica parado, tá? Agora, quando tira o pé do acelerador, que a mola puxa a borboleta, ela vai ter o seu came, tendo como batente o próprio atuador de marcha lenta. Então é muito importante entender isso, hein, pessoal? Muito importante. E aqui, ele, o motor 1.8 do Golf IE, lembre-se sempre que é um corpo de borboleta lá em cima, né? Costumo brincar, né? Parece um carburador. Até hoje, né? Vira e mexe quando chega um carro desses, né? Uma linha monoponto, que parece mesmo um carburador, né? O cliente chega na oficina, Scopino, ó, meu carro tá dando uma engasgada, ó, dá uma limpada nesse carburador aí, que faz tempo que não limpa esse carburador. Não é assim, pessoal, sem brincadeira. É porque lembra realmente um carburador, né? Mas longe disso. Aqui é injeção eletrônica. Tem um controle eletrônico. Só é um bico só, né? É um único injetor. Mas tem todo um controle eletrônico. Tem sonda lambda, tem módulo de injeção, tem ignição mapeada, tem o controle do tempo de injeção do bico único, né? Ou seja, é eletrônico. É muito, mas muito melhor que um carburador. Já é injeção, só não é multiponto. Ele é um sistema monoponto e realmente parece um carburador, né? Não tenham dúvidas quanto a isso, tá? Esse sinal da borboleta, né, está no próprio interruptor instalado na ponta do atuador. Ou seja, essa peça, né, o atuador de lenta, acaba sendo uma espécie de sinal de entrada e de comando de saída, ou seja, de um atuador também. Então é isso, pessoal. A alavanca da borboleta, tá? Ela descansa, ó, no próprio atuador. E vocês vão ver já que na ponta do atuador, onde a alavanca, o came descansa, tem um ThermoSwift. O que é ThermoSwift? Um interruptor. Interruptor. Vai. Guardadas as proporções, tá? O interruptor da luz de ré é um ThermoSwift. Ou seja, encostou, ele fecha o circuito. Desengatou a ré, ele estende, abre o circuito. Mais ou menos isso. Na ponta do atuador tem um ThermoSwift. Quando o came encosta nele, que fecha o contato internamente. Quando o came afasta, ele abre o contato, tá? E vamos ver quanto que isso dá de defeito, hein? Esse ThermoSwift, pessoal, danifica bastante. Aqui é a central, a ECU MA 123, faz o controle do atuador de marcha lenta, sendo um controle passo a passo, com boa precisão, mas também
há muitos problemas nesse componente. Então, pessoal, esse atuador, ele é como se fosse um parafuso eletrônico. O módulo vai avançar ou vai recuar esse fuso. Depende de como que ele manda o positivo e negativo. Mandou positivo de um lado, negativo do outro, avança. Negativo e positivo, recua. Basicamente é isso. Tá? Ele vai para frente e vai para trás. Ele empurra e recua a alavanca da borboleta. E quando você pisa no acelerador, afasta o came do atuador. E aí o módulo sabe que está afastado porque o ThermoSwift vai estar aberto. Ok? Telinha de vocês, a peça. Atuador de lenta deste veículo, tá? Do Golf 1.8 IE. É uma peça bem cara, tá, pessoal? Não é uma peça barata, não, hein? É, financeiramente, pelo valor do próprio carro, né? É uma peça bem cara. Trata-se de um atuador comandado pela ECU através de um motor elétrico, tipo corrente contínua, que irá girar uma porta em um cursor para a direita ou para a esquerda, conforme o sentido da corrente. Então, pessoal, ele avança o fuso ou recua o fuso. É isso que vai fazer. Vai girar a porca para um lado, então vai avançar o fuso, vai girar a porca para o outro, vai recuar o fuso. O que vai mudar? Sentido da corrente. Se é do positivo e negativo, ou negativo e positivo. Vai para um lado ou vai para o outro. Basicamente é isso. É assim que o módulo controla esse atuador de marcha lenta. Tá? Obviamente, o módulo tem nos seus registros, né, pelos sinais de entrada que recebe, pela sua programação, a rotação ideal do motor. Ok? E vai fazer esse atuador trabalhar para atingir o melhor possível, o mais próximo possível dessa rotação programada. Pessoal, é como se você chegasse ali com a mão, ó, e fosse abrindo a borboleta lentamente. O módulo faz isso. Ele abre a borboleta, empurrando o came através do atuador. É esse o princípio. Tá? Ele vai empurrar o came, né, a alavanca da borboleta. Portanto, o controle de lenta deste motor é por bypass ou não é por bypass? E aí, o que vocês acham? O controle de rotação de marcha lenta desse sistema é por bypass ou não é por bypass? É por desvio de ar ou não é por desvio de ar? Não é por desvio de ar. O módulo vai controlar a rotação do motor abrindo a própria borboleta aceleradora. Não é por desvio de ar. Ou seja, esse atuador faz o papel de batente da borboleta aceleradora. Tá? Vamos lá explicar o funcionamento desse atuador. Também daí, ó, o conector elétrico dele, né? O cabo do acelerador, embaixo dele está o conector elétrico e dá para ver a peça, né? Bem no corpo de borboleta. Então esse circulado aí em vermelho é o atuador. E o cabo do acelerador, pessoal, continua funcionando. Ou seja, não é um carro que não tem cabo. Tem cabo de acelerador. Claro, possui sim. E o atuador empurra essa borboleta, esse came, essa alavanca do eixo da borboleta. Vamos lá falar sobre o seu funcionamento. Esse cursor está apontando justamente para o suporte batente da borboleta. Assim, pode-se empurrar esse suporte, movimentando o eixo e abrindo a borboleta aceleradora, controlando a rotação do motor. Então é assim, pessoal. Quem que abre a borboleta? Nesse sistema, temos dois componentes que podem abrir a borboleta. Ué, quais dois? O atuador de lenta. Quem mais que abre a borboleta aceleradora? O cabo do acelerador, obviamente. Quem fecha a borboleta aceleradora?
só tem uma peça, a mola, que recua a borboleta, tá? Então quem abre? Cabo, obviamente, e o atuador de lenta. Quem fecha a borboleta? A mola. Então somente a mola ali do eixo da borboleta, tá? Não tem outro componente. Bom, pelo jeito, essa peça, ela faz muita força. Porque empurrar o eixo, né, o batente, a alavanca da borboleta, vencendo a pressão da mola, não é uma coisa tão leve assim. Porque tem uma certa resistência, né? Pensem bem. Não é igual um motor de passo que só controla a passagem de ar. Concorda comigo? Não é igual, né, um atuador de lenta que controla a passagem de ar por um sistema tipo guilhotina. É um sistema que vai empurrar o kame, o eixo da borboleta, tá? Olhem o tamanho dos parafusos de fixação do atuador, pessoal. Estão vendo o tamanho do parafuso? São 3 que fixam o atuador. Estão vendo? Ó? O atuador fixo no suporte e temos ali o eixo dele com uma coifa protetora que vai empurrar o kame, a alavanca da borboleta. Tá? Vamos lá. Fixação. Por fazer força para a abertura do eixo, temos a sua fixação no corpo de borboleta e fixo por 3 longos parafusos. Não pode trabalhar solto, pois vai danificar o seu eixo interno. Pessoal, sem brincadeira, são 3 parafusos e geralmente, pelo menos os originais, tá? Eles são montados com trava para parafuso, né? Trava rosca. Que faz força realmente. Imagine todo momento empurrando o eixo, né? Então, é um componente que faz força realmente, tá? E a pinagem desse componente? Olhem só, hein? Vendo aí o atuador na tela, ó. 6 pinos. Pinos de 1 a 6. Temos então aí o atuador, né? Ele tem uma capa na parte de cima, o corpo na parte de baixo e o parafuso ali, ó, protegido por uma coifa. Claro, não é para ficar desmontando essa peça, nem deve, né? Originalmente, nem deve desmontar, né? E temos os pinos de 1 a 6. E é legal falar dos pinos de 1 a 6, porque eu consigo, na bancada, estender ou recuar ele. Na bancada, pessoal. Sem brincadeira, garanto para vocês. Vamos lá, ó. Pinos de 1 a 6. Pino 1 está ligado ao pino 26 do módulo, é do motor do atuador, né? Um motor de corrente contínua. Pino 2 está ligado ao 16 do módulo, sensor do atuador. Pino 3, positivo, o fusível 15, é o positivo do sensor. Pino 4, aterramento. Pino 5 ao 10 é o ponto de interruptor de fechado. E o pino 6, que vai ligado ao 2, é o motor de corrente contínua. Então já sabemos, ó, os extremos 6 do motor, que avança e recua o atuador. E agora sabemos o que também? Esse carro tem nesse atuador uma função também de interruptor, termo swift, né? De borboleta fechada e um sensor de funcionamento. Ó. Temos a resposta do sensor, o positivo e o aterramento. Por quê, pessoal? O motor de corrente contínua é só pino 1 e 6. Ele não tem outro positivo e negativo. É só 1 e 6. É positivo e negativo, vai para um lado. Inverter. Negativo e positivo, gira para o outro. Basicamente isso. Ele vai girar de acordo com a alimentação elétrica. Então, num teste de bancada, se eu alimentar o pino 1 com positivo e o pino 6 eu vou dando triscadas com negativo, você vai ver que o atuador mexe, ou estendendo ou recuando. E aí se eu inverter, colocar o positivo no 6 agora e dando um toquezinho no negativo no 1, ele vai recuando. Isso aqui eu consigo simular na bancada, tranquilamente, tá? Então, até com essa aula dá para testar o atuador, né? Se ele está funcionando corretamente ou não. Bom,
além do atuador, temos na ponta dessa peça, estão vendo agora, ó, uma pequena molinha e ali um termo Swift, um contato. Essa molinha, lógico, deixa ele aberto, né? Mas ela é bem fraca, com o dedo facinho, né? Com grande facilidade você aciona ela, tá? Esse é o interruptor de borboleta fechada. Então, além de ser, né, um sensor de funcionamento do atuador, que envia o sinal pino 16, temos na ponta um interruptor de borboleta feito pino 10 da ECU. Então, o pino 16 é o sensor do atuador e o pino 10 é o interruptor de borboleta fechada. Assim, nós temos o quê? 2 sinais que saem do atuador e vão para a central da injeção eletrônica, tá? Pessoal, esse interruptor, pessoal, o termo Swift, dá muito defeito, tá? Carros dessa linha que tem lenta, funciona bem, pega bem. Na hora que acelera, ele corta, ele não responde. Geralmente é esse interruptor travado, fechado. Geralmente, tá? Então, tem que se analisar bem o sinal desse cara, o sinal desse interruptor de borboleta fechada. Testes. Dá para simular algum teste? Dá. Se é um motor, né, o pino 1 ou o pino 6, dá até para medir a sua resistência elétrica. Vamos lá, ó. Pinos 1 e 6, resistência 200 ohms aproximadamente. Então dá até para medir a resistência dos pinos 1 e 6, mas também dá para simular. Via scanner é possível simular seu funcionamento, mas, como falei, basta alimentar o atuador com positivo e negativo, né, nos pinos 1 e 6 para observar seu movimento e inverter a alimentação para a inversão do sentido de giro da porca também. Então a porca gira de um lado, o cursor vai para um lado. A porca gira para o outro, o cursor vai para o outro. Basta inverter a polaridade da alimentação elétrica. Pessoal, é isso que o módulo faz. Ele inverte a polaridade para controlar o avanço ou recuo desse atuador e também, tá? E também a questão de avançar, recuar. Vai ter momentos que o acelerador saiu da lenta, porque o motor está pisando no acelerador, e aí o termo Swift vai dar sinal para o módulo que, olha, pode esquecer, agora é aceleração. E o atuador fica parado. Ele para de trabalhar. Ele espera a borboleta fechar novamente. Tá? Então vai ter funções nesse sentido. Na telinha, o painel de instrumentos do Golf 1.8e. E claro, mais uma dica aqui para vocês. Muitas vezes ocorre falha intermitente no atuador provocado por mal lubrificação em seu eixo. Nesses casos, afaste a coifa e aplique graxa em spray, que melhora seu deslizamento, voltando a funcionar. Pessoal, acontece muito isso. Resseca, né, toda essa parte do cursor, a sua rosca. Levanta um pouquinho aquela coifa, vai com uma bisnaguinha, né, de graxa em spray, coloca ali a pontinha dela e aperta para encher de graxa. O cursor, trabalhando lubrificado, trabalha muito melhor.